Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um dia, graças a Deus. Hoje eu tô começando 5 minutos mais cedo, já tá melhorando, né? Enquanto eu tô aqui terminando de acertar algumas coisas, eu vou deixar um louvor aqui pra vocês. Bom dia, minha irmã, a paz, tudo bem, Flávia? Beijão, Deus abençoe, seja bem-vinda. Eu vou deixar um louvor aqui tocando, a hora que der 10 horas aqui eu começo, tá bom? E aí, como que tem estado as coisas, né? Como que andam as coisas com cada um de vocês? Tudo bem, minha irmã? Deixa eu baixar um pouquinho aqui para não ficar tão alto. Às vezes a gente passa por algumas coisas, alguns desafios. E a palavra de hoje, eu abri o devocional no site que eu falei, que eu comentei com vocês, mas a hora que eu fui olhar e eu vi que a mesma mensagem de ontem, ela era a mesma mensagem de hoje, repetindo a mensagem, né, de trazer ao Senhor para nossa vida, eu falei assim, não, cara. O Senhor, ele tem algo novo, não necessariamente que repetir seja algo ruim, mas eu sei que o Senhor tem algo novo para transmitir e aí eu perguntei pro Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu traga nessa manhã, nesse dia? E aí o Senhor me trouxe uma palavra em 2 Coríntios 4, né? Eu vou ler aqui daqui a pouquinho, que fala um pouco a respeito das nossas dificuldades, das nossas dores aqui nessa terra, né? Quantas vezes que a gente não enfrenta algumas coisas que só a gente sabe o quão difícil é enfrentar essas coisas. Só a gente sabe o quão desafiador é lidar com algumas pessoas, é lidar com às vezes os nossos problemas. Mas ainda assim, a gente tem a certeza e a ciência de que, ó, Daniel, Deus abençoe, Daniel, seja bem-vindo, bom dia, bom dia. Ó, e que nem eu falo pra vocês, às vezes só Deus sabe o quão desafiador é a gente enfrentar alguns desafios e a gente lidar com algumas coisas internas nossas, né? Por isso que no dia de hoje, a palavra que o Senhor ele traz pro meu e pro seu coração, esse devocional ele vai ser mais curtinho. Eu tô cheio de coisas para resolver hoje. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe você também, viu? Tamo junto. Então, que nem eu tava falando pra vocês, hoje eu tô tão corrido, tão cheio de coisa, que graças a Deus eu consegui começar 5 minutos mais cedo, porque eu já vou terminar a live do devocional e já vou correr resolver as minhas coisas, tá bom? Mas eu não poderia e não deixaria de estar aqui junto com vocês, de estar aqui compartilhando um pouquinho mais nesse dia, graças a Deus. E já falta só um minutinho e a gente percebe todos os dias o cuidado de Deus com a gente. A gente percebe todos os dias que o Senhor ele nos sustenta por meio da mão dele, da força dele, da graça dele, da misericórdia dele. Então, agora eu quero convidar vocês, se algum de vocês puder, tiver com a Bíblia, como for, eu vou baixar o louvor aqui. E opa, só um minutinho. Aí, assim tá bom. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 4. Vamos lá, vamos lá. Eu vou segurar aqui um minutinho. Eu vou mudar a tela aqui para ficar melhor. Esse daqui é o tema desses 3 versículos aqui de 2 Coríntios 4. Os desígnios e efeito das aflições, ou seja, o propósito e aquilo que as aflições elas acabam causando, né, nas nossas vidas, né? Mas aqui, ó, o desígnio e o efeito, né? Ou seja, para que as aflições, as dificuldades da nossa vida elas servem, né? Então eu vou começar lendo aqui com vocês, aqui, ó. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, ou seja, o nosso corpo, se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ou seja, o nosso espírito, ele se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja,
ele está chamando as nossas dificuldades de leve e momentânea. Aqui o apóstolo Paulo ele está chamando todas as nossas aflições, quaisquer que elas sejam, de leve e momentânea. Depois eu vou entrar nesse ponto aqui. Tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Opa, caramba. Nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ou seja, deixa eu girar a câmera aqui para transmitir esse texto para vocês, que é o seguinte: agora, já com a mensagem e a leitura de hoje, a gente percebe ponto a ponto qual que deve ser a nossa postura, a nossa ação e a nossa atitude. Então vamos lá. Por isso não desanimamos. Então, primeiro, o apóstolo Paulo ele foi um dos apóstolos, e não só ele, é lógico que muitos outros, mas um dos que mais ele compartilha um pouco de tudo aquilo que ele fala. Eu sofro por vocês, eu levo açoites por vocês, eu me dou e eu sofro dores de parto para que Jesus seja formado em vocês. Então a gente percebe que o apóstolo Paulo, em diversas cartas, em diversos momentos, ele compartilha com a gente um pouco do sofrimento, um pouco da angústia, um pouco daquilo que ele estava passando, e a tal ponto... Paz, Eric, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Hoje eu já comecei um pouquinho mais cedo, né? O texto de hoje é 2 Coríntios 4, tá bom? 16, 17 e 18 os versículos, tá? Deus abençoe. Então, que nem eu falo para vocês, o apóstolo Paulo ele foi um dos apóstolos que mais compartilhou também um pouco das aflições que ele passou, um pouco das dores que ele enfrentava, da tristeza, da angústia que ele passava. E ele mesmo, ele fala aqui nesses versículos, e ele comenta assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que o nosso corpo ele esteja fraco, ele esteja cansado, ele esteja desanimado, ele esteja o que for, ele fala, contudo, o interior, ou seja, o nosso espírito, a nossa alma no Senhor, ela se renova de dia em dia. Então é a partir desse ponto que a gente percebe um contraste entre aquilo que é do céu e aquilo que é terreno. Enquanto o nosso homem, ele pode pouco a pouco ir se desfazendo, né? A tendência das coisas é sempre ir devagarzinho e aos poucos, né? Enferrujando e sendo, vamos dizer assim, acabando, né? Então, que nem eu falo para vocês, enquanto o material ele vai se corrompendo, o imaterial, que é o nosso espírito, a nossa alma diante do Senhor, ela vai se renovando. Então ele fala e ele adverte, ele traz assim insistentemente para a gente, não desanimamos. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que a situação esteja difícil, não desanime. Não desanime, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas, por mais difícil que isso seja também. E aí ele continua e ele fala aqui pra gente, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, o que isso quer dizer? Que tudo aquilo que a gente passa, por maior que nós pensamos ser, cara, é só a gente imaginar um pouquinho e se colocar um pouquinho naquela época, nas situações que o apóstolo Paulo ele estava passando. Então você imagina você ser injustiçado e ser preso por causa de uma mensagem, de algo que você falou. Então, por exemplo, é lógico que está escrito que a gente deve sofrer e padecer também em favor do Evangelho, porque assim como aconteceu com o Senhor Jesus, assim também vai acontecer com a gente. Então é isso que eu falo para vocês. E aí o apóstolo Paulo, ele comenta, ele compartilha as aflições, e aí ele traz para a gente mais um ponto, que além de nós não desanimarmos diante dessas coisas, ele fala e ele traz qual que é o peso dessas coisas, dessas dificuldades, desses desafios que a gente passa. E ele fala que cada um desses desafios são leves e momentâneos. Então você consegue perceber o como que, por maior que sejam as nossas dificuldades, por maior que seja,
por maior que sejam os nossos desafios internos e diários, ainda assim, perto de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, essas aflições, elas são leves e momentâneas. Então, é por isso que ele continua dizendo que elas produzem em nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, cada aflição que a gente passa, cada dificuldade que a gente passa, cada desafio que a gente enfrenta, forja o nosso caráter a ponto de nós estarmos no céu, no Senhor, gerando ainda mais glória e honra para Ele também. Em tudo aquilo que Ele permite que nós passemos, isso produz também para nós um peso eterno de glória. Ou seja, a nossa aflição terrena aqui nesse tempo, ela gera frutos para nós também no reino dos céus, né? Então, e ele fala, acima de toda comparação, ou seja, não tem como comparar aquilo que está sendo construído no céu com tudo aquilo que a gente passa e enfrenta aqui nessa terra. Por isso que ele fala que a leve e momentânea tribulação gera um peso de glória, porque não tem como comparar qual é o peso, não tem imaginação, não tem comparação em relação àquilo, à nossa vida terrena e terrestre aqui nessa terra, né? As conquistas, nada, as dificuldades, nada, perto do peso do céu, perto da vida eterna, da abundância que existe já no reino do Senhor para as nossas vidas. Não tem como comparar aquilo que é imaterial com o que é material, né? As aflições desse tempo aqui não tem como comparar. Essa aflição é desse tamanho e o peso de glória é desse tamanho. Não tem como comparar. A glória sempre vai ser maior do que a aflição. Aquilo que o Senhor traz sobre as nossas vidas, independente das coisas que sejam que o Senhor tem para cada um de nós, mas sempre vai ser muito maior. A palavra do Senhor fala que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós não subiu no nosso coração, nem veio à nossa mente, nem homem algum imaginou. Isso é o que o Senhor tem guardado e reservado para aqueles que amam a Ele. Entende? Então, e aí ele dá mais um alerta e ele fala assim: nós não devemos nos atentar com as coisas que nós vemos, com aquilo que nós vemos. Por isso que nós precisamos a cada dia, pouco a pouco, começar a buscar ainda mais o Senhor pelas coisas celestiais e não pelas coisas terrenas, porque principalmente está escrito que se nós buscarmos ao Senhor somente pelas coisas terrenas, somente pelas coisas que o Senhor pode nos proporcionar e nos entregar nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então é isso que eu falo para vocês, nesse dia, nesses momentos aqui com vocês, que nós devemos atentar para o céu. Nós devemos olhar para a grandeza que existe no Senhor, nas coisas que o Senhor quer nos entregar, e a cada dia ir confiando pouco a pouco, porque é devagarzinho. É lógico que Deus pode chegar, como chegou em Abraão, e falou: Abraão, larga tudo, confia em mim e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí você larga a sua casa, talvez aquele seu trabalho, e aí você vai simplesmente, você pega as suas coisas e você sai sem rumo. E você vai, não, aonde você está indo? Eu estou indo onde Deus mandou. Aonde? Não sei, só vou. Você entende? Então, por isso que nós precisamos exercitar a nossa fé, exercitar também aquilo que o Senhor espera de nós, por mais difícil que isso seja. Mas nós precisamos pouco a pouco exercitar, confiar, entregar, buscar ainda mais do Senhor. Porque eu tenho certeza que sempre aquilo que o Senhor tem para mim, para você e para cada um de nós, sempre vai ser muito maior do que a gente poderia imaginar, poderia pensar, poderia sonhar, né? Então, eu quero deixar essa palavra para vocês e já quero orar por cada um de vocês, abençoar o dia de vocês, também assim abençoar o meu dia, no nome de Jesus. E se alguém tiver algum pedido de oração, alguma coisa aqui, pode comentar aqui, eu vou estar orando, quero aproveitar também aqui, tá orando pela minha irmã. Minha irmã, ela tem passado umas coisas bem difíceis, sabe? De lidar com as emoções dela. Eu quero estar orando por ela aqui também, tá bom? Então, um beijão para cada um de vocês. Vamos se colocar em oração agora.
Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para agradecer ao Senhor, eu juntamente aqui com cada uma que vai estar assistindo essa live. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero orar pelo dia de cada um deles, Senhor, pelo meu dia também, papai, para que possa ser um dia próspero, possa ser um dia produtivo, Senhor, possa ser um dia cheio de conquistas e de realizações, papai. Eu estou entregando nas tuas mãos a minha vida, a vida de cada um deles. Que os teus anjos estejam acompanhando cada um deles por onde quer que eles forem, Senhor. Guardando, livrando, protegendo, Senhor Deus, a vida de cada um deles. E eu deixo, Senhor, diante do Senhor cada uma das aflições, não só as deles, mas também as minhas, papai. Porque eu acredito no que a tua palavra diz, Senhor. Que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, Senhor. Então eu acredito, papai, que o Senhor está tratando de cada um de nós, está forjando ainda mais o nosso caráter, o nosso interior, papai. Ainda, como diz a tua palavra, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda o interior se renova dia após dia, Senhor. Porque, Senhor Deus, desse corpo terreno, esse corpo material, nossa vida aqui nessa terra, Senhor, ela vai se corrompendo, não no sentido de irmos ao erro, mas no sentido de dia após dia nós estamos sendo desgastados, ó Pai. E, Senhor Deus, ainda que o nosso corpo ele se desgaste, Senhor, nós estamos construindo, Senhor, algo no reino dos céus. Nós estamos, Senhor, buscando os tesouros que existem no Teu reino, papai, e não as coisas dessa terra, Senhor. Ainda que as coisas dessa terra também tenham importância, mas que elas não sejam tudo no nosso coração, Pai. Que o nosso coração, o tesouro do nosso coração não esteja nessas coisas, Senhor, para que nós possamos olhar para as coisas do alto, para que nós possamos olhar para tudo aquilo que o Senhor tem e quer para nós, papai, e não atentar, Senhor, para as coisas que a gente passa, para os desafios, mas confiar, Senhor, que o Senhor está cuidando de cada um de nós, papai. Eu quero também aqui aproveitar e apresentar a vida da minha irmã, pedir para que o Senhor ajude a minha irmã a lidar com cada um dos seus desafios, dos seus problemas, das suas adversidades, Senhor. Pedir que o Senhor continue amadurecendo essa tua filha, papai. E eu quero aqui também, Senhor, abençoar o dia de cada um deles, que eles possam ter um dia próspero, um dia produtivo. Senhor Deus, que o Senhor dê e ensine cada um deles ainda mais, Senhor, domínio próprio, papai, a lidar melhor com as suas emoções, a lidar melhor com os seus sentimentos, a saber tocar, Senhor, o outro, Pai, o coração do outro sem ferir, papai. Assim eu oro e eu abençoo cada um deles, no nome do Teu Filho Jesus, papai. Assim seja. Amém. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado, apesar de hoje ter sido um pouco mais curtinho, mas tá tudo certo, tá bom? Deus abençoe vocês. Um ótimo dia, viu? Beijo, beijo.